Boa noite, gente. É Luna Maldita aqui com vocês e hoje estamos com a maravilhosa Cassie para trocar mais uma ideia nesse Desmontando para o Corporalidades. Tudo bem com você, Cassie? Tudo bem, gente? Boa noite a todo mundo que está em casa assistindo. Boa noite, Luna. Boa noite, Brasil, Rio Grande do Sul e todos os outros estados que possam estar aqui com a gente. Tudo tranquilo nessa noite? Tudo certo por aqui, Cassie. Estou animadíssima, curiosa, com várias questões aí para a gente trocar. Se você quiser se apresentar brevemente antes da gente começar, fique super à vontade, viu? Claro, bora lá. Eu sou Cassie, sou drag queen, artista multimídia, trabalho com música, trabalho também com vídeo. Sou daqui sou de Rio Grande, né? Do Rio Grande do Sul, mas moro atualmente em Pelotas, e aqui que nasce Cassie, inclusive, né? Sou estudante de cinema da Universidade Federal de Pelotas. Ahn, Como eu falei, também já trabalho com música, estou lançando aí o meu EP com um EP visual, e acho que não tem muito assim o que eu falar além disso no momento. Acho que o resto a gente vai conversando assim e trazendo à tona conforme o tempo vai rolando, né? Muito obrigada, Cassie. Seja muito bem-vinda aqui. Espero que você fique super à vontade aí, então, para a gente trocar essa ideia. Bom, a primeira questão que me ocorre, que embora pareça ser uma questão simples, eu acho que ela rende pano para manga, né? Que seria o que você entende por fazer drag, na sua experiência específica e particular? Nossa, eu tenho uma visão muito particular mesmo disso, assim, que é o porquê eu comecei a fazer drag, né? Drag pra mim foi muito como um experimento corporal mesmo, de desconstrução, assim, sabe? Eu venho de uma criação muito normativa, eu venho de um meio muito normativo, também tem todas as questões que a gente vai sofrendo ao longo da vida na escola, o apagamento das nossas identidades LGBTQIA+, né? Isso vai acontecendo. Então, tendo noção da necessidade de quebrar esses conceitos que foram introjetados na minha cabeça e no meu corpo, eu procurei então fazer drag para tentar me desconstruir um pouco mais, para tentar desconstruir a minha forma de me portar, a minha forma de me expressar, a minha forma de dialogar, a minha forma também de expressão corporal e todas essas coisas assim que a gente vai podando ao longo do tempo. Então, ela é um experimento de transformação do meu eu, assim, principalmente daquele eu que eu senti que não me servia mais, assim. Então, a partir dela que eu fui tomando coragem para falar o que eu queria, a tomar coragem para ser o que eu queria e também criar e praticar coisas que antes eu achava que não eram para mim. Então, essa é a minha experiência assim com a drag, sabe? Essa desconstrução e reconstrução, né? Acho que isso, assim, do meu ponto de vista, também é algo muito potente, né, desse território drag, essa possibilidade de expressão, né, do corpo e de afetos, intensidades que às vezes a gente não tem palavra, né, para expressar. Eu chamaria acho, também de um auto-reconhecimento, né? Porque a gente vai se reconhecer, né? A gente vai destruir certos conceitos, reconstruir outros para entrar num processo de auto-reconhecimento, né? Porque às vezes a gente pode até se conhecer, mas aí às vezes não bate com aquilo que a gente está se propondo a ser daqui para frente, né? De um tempo, de um período para frente, né? Sim, a vida a gente está constantemente desviando, né, se transformando e sendo convidada por forças que vai além de nós, assim, né, a se reinventar, né? Então, indo para a próxima questão, eu gostaria de saber de onde vem o seu desejo de se montar e quando começou efetivamente. Nossa, eu acho que como toda bichinha que adora drag, como eu, da minha geração, começa obviamente com o RuPaul, né? Mesmo que não pare ali. Acho que começa nesse momento que eu conheci drag de outras formas, né? De diversas formas. E aí vem então esse desejo, assim. Aí depois vem desse processo que eu falei de reconstrução, né? De autorreconhecimento, de quebrar todas essas convenções normativas que o meu corpo vinha aceitando durante muito tempo, né? E aí isso começa então, eu comecei a consumir bastante conteúdo drag mais ou menos em 2014, mas a coragem mesmo de assumir essa expressão artística foi mais no período de 2018, por aí, que foi quando eu me montei a primeira vez. Mas é aquela coisa, né? A gente se monta
e vai para alguma festa. Eu lembro que eu fui ao aniversário de um amigo que também fazia drag na época, Bibi Ribeiro, inclusive, um beijo, mana, saudades, tá? Que infelizmente hoje não se monta mais, mas que foi uma referência drag para mim na minha cidade, que é Rio Grande, né, aqui no Rio Grande do Sul. E aí, nesse dia, eu me montei, assim, por mais que não tenha sido com todas aqueles apetrechos, né, que a gente vai se acostumando a ter, porque a gente começa devagarzinho, e isso é natural, para mim ainda foi um processo muito louco, assim, né? Porque, como eu falei, eu vinha de uma criação de um meio muito normativo. E eu, a partir dessas experiências de conhecer tanto o reality show de RuPaul, mas também tanto como outras drags brasileiras, que é a Ravena Creole, que eu lembro que, tipo, eu gostava muito dela, assim, que é de São Paulo, se eu não me engano, eu fui começando a sentir essas vontades que para mim não batiam com aquilo que eu era, não batiam com aquilo que eu consumia, né? Então, como que eu vou fazer isso? Nossa, que medo, que anseio, né? Mas aí, em 2018, felizmente, eu tomei essa coragem e foi um processo muito louco. Foi um processo desconfortável no início, não vou mentir. Causou desconfortos no meu corpo, no sentido de não saber como me posicionar, de não saber como andar, de não saber como encarar as pessoas, porque a gente aprende sim que o feminino é algo a ser repudiado, isso é uma questão sexista, uma questão machista que a gente se depara desde pequeno, né? Então, adquirir essas convenções, para mim, foram muito impactantes, né? Até no momento que eu começo a, então, praticar isso um pouco mais, me expressar um pouco mais, tomar cada vez mais coragem e entender que drag também vai para além das questões de gênero, vai para além das questões que nos atravessam. Ela é uma expressão artística, ela pode ir de diversas outras formas. Isso me ajuda também a me colocar no lugar de muitas outras pessoas, isso me ajuda também a me reconhecer, me reconstruir, né? E acho que essa coragem foi muito importante, assim. Mas acho que o ponto de partida é sempre esse mesmo, de reconstrução e de tentar perder esses conceitos, perder essas limitações corporais que eu tinha. Limitações não só de pensamento, mas corporais, principalmente. De fato, existe é um desafio muito grande, né? A gente ficar nesse espaço entre diferentes territórios, né? Mesmo que, de uma maneira artística, né? Mesmo como uma forma de expressão artística, existe uma espécie de tensionamento, né? Uma espécie de estranhamento do nosso eu, né? E é como se ele começasse a se craquelar, né? E que bom. Bom, e que bom, né? E que bom que ele se craquele e dê a ver tantas outras possibilidades de si mesma, né? Você percebe que a questão seria: você percebe variações quando você está desmontado e quando você está montada? E em relação a isso, em que momento para você a persona vem? Nossa, muito interessante essa pergunta, porque, tipo, às vezes até conversando com algumas amigas, assim, eu vou meio que refletindo, né, sobre essas questões. Eu acho que sim, muda muito. O meu corpo muda muito quando eu tô desmontado e quando eu tô montada. Muito, 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 assim. A forma... Esses dias até, inclusive, eu postei uma foto no Instagram que, tipo, era uma foto minha montada e outra desmontada, né? E aí uma amiga me chamou e falou assim, nossa, que louco que é, né? Em uma foto tu segura o celular de uma forma, na outra tu segura de outra, o corpo se porta de uma forma diferente, e eu fiquei pensando, sim, realmente isso acontece, sabe? E era algo que eu não percebia antes, essas mudanças, assim. Eu lembro, me marcou muito a primeira vez que me veio isso à tona, assim, que foi uma vez que eu estava ensaiando para uma performance da Parada Livre de Rio Grande, que lá é o nome Parada Livre, né? E aí eu tava com um amigo, assim, no quarto, e eu fui ensaiar, tipo, performar pra ele me dar um feedback, assim, né? O Vico, inclusive, um beijo, Vico, se assistir aí, saudades também, saudade de todos os meus amigos nesse momento de isolamento, né? E aí eu lembro que eu tava, assim, normal, porque eu estava desmontado, né? E aí eu falei, tá, agora vai, botei a música, me concentrei e foi. Quando eu parei, tipo, pra mim, sempre quando eu vou performar, não sei pra ti, assim, se já chegou a performar como é, mas parece um vácuo, assim, faz um... Bum, e daqui a pouco acabou, né? E aí não foi diferente dessa vez, assim. Aí quando eu parei, ele tava quieto, assim, me olhando. E era a primeira vez que ele tinha me visto performar, né? Porque pelo fato de eu morar em Pelotas, acontece que, tipo, esse processo foi muito longe das pessoas de Rio Grande, assim, né? Elas foram vendo aos poucos. E aí, quando eu voltei, ele tava com essa cara de pasmo, assim, meio sério. E eu fiquei, tipo, cara,
foi horrível. Eu pensei, né? Ai, que vergonha, o que que eu faço agora? Eu pensei, né? E aí ele pegou e falou assim, bicha, como é que tu faz isso? Parece que é outra pessoa, parece que tu encarna alguma coisa, assim. E realmente, aí eu comecei a perceber que os nossos corpos eram diferentes, por mais que eles fizessem uso da mesma alma, não sei como eu posso falar, mas o corpo muda, entendeu? É a mesma ferramenta, o corpo, mas que se transforma de acordo com a personalidade que eu tô trazendo ali, né? Ou Cassie, ou Cassiano. E, nossa, eu acho isso muito incrível, assim. E eu também, eu vinculo isso muito a uma questão espiritual, assim, porque para mim a performance, a música, me montar também é uma questão espiritual. Tem uma ligação muito forte com a minha religião também. Então, eu acredito que, tipo, isso vem um pouquinho de tudo, assim, né? Claro, isso vai muito da realidade e do universo que cada pessoa uh, cria para si mesma, né? Então, para mim, essa mudança, ela vem muito dessa questão espiritual e também performática, assim. Realmente são duas personalidades que habitam um só corpo, assim, sabe? E eu acho que é isso que traz essas mudanças, essas ramificações da mesma pessoa. Não sei se eu poderia chamar assim. Uhum. Gostaria de saber, assim, de onde vêm, né, as suas inspirações para compor essa persona e se você tem um momento especial, assim, para caracterização dela. Sim. Puxa, Cassie pra mim, tipo, tem uma coisa que agora Groove uma vez falou que me encantou muito e que eu me identifiquei muito, que é tipo, a Cassie, ela é uma artista, agora indo mais pro lado da artista pop, né, que eu sempre quis ver, que eu sempre quis consumir, que eu sempre quis apreciar. Então eu acabo criando essa persona que eu queria ver em algum lugar, sabe? Mas eu acho que o processo de criação, ele é bem orgânico, assim, sabe? Ela vai ganhando forma cada vez mais, eu vou conhecendo um pouco mais o que sou eu, Cassie, sabe? O que sou eu montada, o que sou eu me expressando através da Cassie. E eu me surpreendo muito, assim, várias vezes que eu faço um show, que eu performo ou que eu me monto mesmo, e que eu ouço, assim, o retorno das pessoas, ou que eu me assisto, e vou vendo coisas que antes não estavam ali, que começam a estar, tipo, quando eu digo coisas, eu digo formas de se expressar corporeamente, falas, tom de voz, risadas, e aí eu vou vendo que aquilo está me constituindo enquanto expressão artística cada vez mais, assim. Então acho que é um processo orgânico e processual mesmo, assim, que cada vez vai se construindo um pouco mais, de forma mais contundente, assim, cada vez mais com mais camadas, sabe? E claro que eu tenho assim, muitas inspirações assim, né, em referências. Eu acho que uma das maiores para mim é Dizzy Croquettes, né? Desde que eu assisti o documentário e conheci Dizzy Croquettes, aquela coisa de mexer com os limites do gênero, né? Mexer com essa questão do que é para uma, do que é para outra, né? Essa coisa da, eu não sei se hoje em dia ainda se fala, me perdoa se acabar errando nos termos, mas eu não tenho muito essas questões de termos técnicos ainda na minha vida, mas essa questão da androginia mesmo, assim, sabe? Por isso que eu gosto muito do pelo, eu gosto muito do meu bigode, e eu gosto de ser assim, sabe? Eu gosto de estar num lugar e trazer um questionamento mesmo que eu não saiba que ele está acontecendo, sabe? Que eu posso trazer nas minhas músicas, que eu posso trazer no meu vídeo, mas que eu posso também trazer por simplesmente estar no lugar assim, sabe? Um, e acho que Dizzy Croquettes traz muito isso para mim, né? Muito forte. Obviamente a gente vai se inspirar também em outras figuras da cultura pop, assim, né? Eu me inspiro bastante na Gaga, eu me inspiro bastante na Nicki Minaj, na Beyoncé, que são mulheres que eu reconheço com uma força gigantesca, não só de performance, mas também de palavra, também de usar o seu espaço na mídia, né? De usar o seu espaço por questões sociais, por questões pessoais, né? Eu acho que é isso, assim. Acho que essas são as minhas inspirações. E muito interessante, assim, perceber essa processualidade no seu percurso, né? Onde, como se essa personagem, como se essa persona fosse ganhando corpo, né? E fosse atravessando o seu corpo, este corpo, né? O seu corpo, apesar da sua, do seu controle ou de uma vontade, assim, né? Te ouvindo me dá essa impressão de que é como se essa persona fosse ganhando
uma espécie de autonomia, assim, né? Exatamente, exatamente. E eu gosto de ser muito sincera com isso, assim, sabe? Ser muito sincera que, tipo, eu estou me construindo e reconstruindo constantemente, sabe? E Cassie, outra questão que você tocou na sua fala, nessa última fala, e que eu acho que eu vou trazer, então, em relação ao que você já falou, é a questão como você entende, assim, a performance drag em relação com a política? Então, eu já me questionei bastante sobre isso, assim, várias coisas, até para ter muita responsabilidade com o que eu tenho em mãos, assim, né? Mas eu acredito que a drag, a expressão artística drag, sempre deixando bem nítido que drag é uma expressão artística, a gente se monta e se desmonta, não é um gênero, né? Então, é outra questão. E eu acho que sim, é uma expressão artística extremamente política, porque ela desconstrói, sim, várias coisas que são costumeiras da sociedade, né? Várias visões do eu que as pessoas, às vezes, têm muito concretas, que também vai para a questão de gênero, mas também vai para outras questões de ideias e tudo mais. Então eu vejo drag sim como algo político simplesmente por ser drag. E eu acho que é isso, assim, eu trago muito algumas questões políticas porque elas realmente me atravessam, realmente penso sobre elas, sabe? Realmente são incômodos, coisas que me atravessam que eu preciso colocar ali. Mas eu também entendo que às vezes a drag, mesmo sem falar sobre essas coisas, ela já é política. Muito, imagina. A gente imagina um monte de viadinho, um monte de pessoas que fazem drag tendo visibilidade. Isso é revolucionário, sabe? Vários corpos que antes eram colocados nos guetos, vários corpos que antes eram colocados à margem, entendeu? Hoje estão tendo visibilidade, estão ganhando a vida com isso. Isso é político. Isso é mexer, né, nas camadas da sociedade. Claro que mesmo assim a gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente tem em mãos, né? A gente precisa sim pensar os nossos limites, né, artísticos, porque eu acho que sim, existem limites, não é no sentido de se limitar, mas é no sentido de respeitar e saber também quando dar um passinho para trás, porque eu acho isso muito importante, inclusive, é algo que eu me cobro bastante. Você decidiu fazer o seu projeto de conclusão de curso em relação com a experimentação drag, né? Você gostaria de comentar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Então, eu fiz, né, esse TCC prático, que a gente tem o prático e o teórico, né? Eu fiz o prático em torno da Cassie, né, do universo drag, assim, que foi a construção de um EP visual que consiste em 4 clipes, um para cada faixa do EP musical, e que juntos contam uma narrativa de transformação da antiga Cassie para a nova Cassie. E quando separados, eles também já têm uma narrativa própria, mas na sequência eles têm essa que é um pouco maior. Foi um desafio muito grande, assim, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante. E eu acho que também foi uma forma das minhas amigas, das minhas colegas que trabalharam comigo, me conhecer um pouco mais também, porque a gente entrou de cabeça, a gente se despiu de diversas coisas, de roupas, inclusive, porque gravei cenas nu, né? Mas também a gente se despiu de vários conceitos que a gente aprendeu ali, a gente reconstruiu outros conceitos para conseguir trabalhar isso, sabe? Tanto na questão de roteiro, a gente fez um roteiro que nos facilitasse, que nos ajudasse, que não é dentro daquele modelo tradicional Mastercine que fala, né? A gente também teve questões de comunicação da direção ali com a equipe que foram se modificando. A gente fez algo muito horizontal, onde todo mundo conseguia dar sua opinião, mas para além disso também ter autonomia para fazer as coisas que achava que seriam positivas no momento, para não atrapalhar, por exemplo, o momento que eu estava totalmente de cabeça na cena, que eu estava de cabeça no corpo Cassie, entende? Na personalidade Cassie. Então, foi um processo muito de aprendizado, assim, com as pessoas que estiveram ali comigo e também para mim, enquanto artista, enquanto pessoa que performa, né, drag. E acho que o resultado, assim, ficou muito massa, Cassie. Parabéns para vocês, assim, pelo Obrigado. trabalho, né? Eu tenho acompanhado e muito foda mesmo, assim, um trabalho muito cuidadoso, né? São videoclipes com uma equipe toda ali, com muito cuidado, né? No cenário. Então, para além de se ter uma música, assim, né? Suas músicas são muito potentes, são músicas de enfrentamento, né? De embate, elas trazem força e sobre elas, algo a dizer é empurra, Cassie, empurra mais um pouquinho que ele cai. Ai, sim, né? Tem que empurrar, a gente tem que empurrar.
Acho que tem vários artistas aí fazendo coisas que estão empurrando muito e também coisas que, né, a figura mesma está fazendo, que está se empurrando ladeira abaixo e que logo, logo aí a gente vai sorrir de novo. Essas eleições municipais aí já deram um aroma do que a gente é capaz, né? É interessante também como essas experiências, né, de experimentação drag permitem a passagem de ar, né, também, em meio a esse contexto tóxico, né, um contexto difícil, árido, e a gente encontra mesmo assim fluxos potentes de vida, né? E eu tenho uma curiosidade também que eu deveria ter perguntado antes, então eu vou tentar encaixar aqui agora, que tem um pouco a ver sobre o processo de montação, né? O processo de criação. Você acompanha tutorial no YouTube? E em quais canais, assim, você costuma acompanhar? Então, eu no início eu não acompanhava muito, eu tentava muito por mim, assim, observava algumas amigas, outras que se montam. Tive bastante ajuda da Black May também, que sempre me deu ali os direcionamentos iniciais, a Abigail também. Uh, mas agora eu tenho acompanhado, assim, eu acompanho muito, muito a Bianca Della Fence. Eu, assim, sou apaixonado por aquela drag, apaixonado por aquele canal. Acho que também é um canal que foi amadurecendo e crescendo, assim como ela, assim, e é muito legal de ver. Eu vejo muitos vídeos soltos, assim, mano, eu não vou te mentir, assim, não tem um canal que eu assista, ai, agora eu vou fazer, agora eu vou assistir esse canal, assim. Eu assisto muitos soltos, de make principalmente. Tem, claro, de outros conteúdos eu assisto alguns mais fixos, mas de make é muito de acordo com o que eu quero fazer. Então eu vou lá e pesquiso, por exemplo, olho tal. Às vezes nem sei usar as palavras, uso as minhas mesmas. E aí vou assistindo aquilo que vai me entregando, assim, não vou mentir. E Cassie, já que a gente está conversando sobre a questão das relações, né, entre drags, como é a sua relação com outras manas? Assim, existe um movimento em Pelotas? Você tem ali uma relação com alguma família drag? Como que tem se configurado a cena, assim, em Pelotas? Sim. Então, eu não faço parte de nenhuma família drag, não. Mas tenho, acho que eu comecei a me montar muito por ajuda de muitos amigos, assim, que tiveram comigo. A Black May, acho que foi uma das principais, assim, que, tipo, que a primeira vez que eu fui me montar sozinho, sentou comigo e me direcionou, assim, sabe? Para onde eu tinha que ir, como eu tinha que fazer. Inclusive, um beijo. Não sei onde o Black May está, parece que o Black May foi comprar cigarro na esquina e nunca mais voltou, inclusive. Tá bem? Brincadeiras à parte, bem disso, assim. Conheço a maior parte das drags daqui, sim. Inclusive, um beijo a Abigail, a Lorena Drag, a Maia Michele, a Luca Blume. E é muito forte aqui, sim. Tem várias drags aqui. Me dou com todas elas, assim, mas a gente acaba sempre estando em espaços muito diferentes, assim, tipo, acho que a gente performa em lugares diferentes, sabe? Acho que talvez por eu trabalhar com a música ou com um tipo de performance X e elas Y, mas a gente se dá super bem, assim, a gente até conversou sobre isso, inclusive. De que modos, Cassie, você entende, assim, alguns modos, né? De que modos você entende que a montação drag tem produzido transformações na sua vida? Como que tem funcionado isso para você, assim? E gostaria de ouvir um pouco mais sobre esses deslocamentos, sobre os estranhamentos, se você se sentir confortável, claro, porque também é algo muito pessoal, né? Não, eu acho que é uma questão bem tranquila, assim, pra mim hoje em dia. Tipo, eu acho que eu mudei muito desde que eu comecei a fazer drag, na minha forma, em várias formas, assim. Eu mudei a minha forma de desejar outros corpos, eu mudei a forma de me portar diante da sociedade, a forma de interagir com o meu corpo e de expressar ele. Eu acho que eu me tornei muito mais livre para fazer o que eu quiser, livre para me portar da forma que eu quiser, obviamente sempre respeitando o espaço das outras pessoas. Eu acho que também o meu processo criativo e artístico ele se intensificou muito. Drag me trouxe essa possibilidade de criar, de ter segurança para criar mais, de colocar na rua as coisas que eu faço, de não ter, por exemplo, eu escrevia muita poesia desde pequeno, assim, claro, sem muita técnica, sem muita coisa, porque até hoje não uso muito isso, porque não é algo que eu estudei, li, sei fazer no sentido técnico. Mas eu escrevia, sempre me expressava assim, não sei porquê, desde pequeno, só que eu sempre guardei isso. E quando eu comecei a fazer drag, que me veio a vontade de fazer música, que principalmente no meio do rap, né, que era um meio que eu vivia muito, quando também o meu corpo estava preso numa caixa mais normativa,
e a drag também adentrou isso e desconstruiu para mim, no meu universo, eu comecei a expor mais isso. Então, drag me trouxe essa possibilidade de expor sem medo, sabe? Sem medo de julgamentos, sem medo de exposição. Tanto que o meu trabalho ele acaba sendo muito pessoal, assim, em vários sentidos. Tanto pessoal no campo afetivo, pessoal na questão política estrutural, pessoal em tudo. Eu boto muito meu coração ali, sabe? E eu acho que drag me possibilitou muito isso. Para além das mudanças do corpo, para além das mudanças de comportamento, também me trouxe coragem para me posicionar mais, me trouxe coragem para expressar mais a minha arte, os meus pensamentos, os meus anseios, as minhas felicidades. E também me trouxe uma paixão por me movimentar muito forte, assim, paixão por me movimentar. Eu venho assim, eu trabalho desde os 16 anos de idade, né? Então já venho de um fluxo de movimento muito grande, muito grande. Só que eu tive um momento que eu parei, sabe? Que eu tive um momento que foi muito caótico no sentido de sobrecarga de trabalho, questões emocionais, e querendo ou não, eu dei uma travada, assim, sabe? E a drag me trouxe esse movimento de volta, assim, sabe? Me fez ter mais paixão e vontade de trabalhar de novo, sabe? Não trabalhar pelo sonho dos outros, agora pelo meu, sabe? Que é o melhor de tudo, assim. Então, acho que foram todas essas mudanças, assim. E que eu sempre vou trazer muito pro pessoal, porque drag, para mim, é uma questão pessoal, sabe? É político, sim, externo também, mas é muito pessoal. Eu comecei drag para mim, e aí, então, eu comecei a compartilhar com as outras pessoas. É demais, assim, poder te ouvir, Cassie. É um aprendizado muito grande, né? Essas trocas, assim, poder estar trocando contigo e com outras manas também que fazem drag. Eu sempre acho um processo de conhecimento, não só do processo artístico em si, mas da construção e da potencialização da vida, né? Porque isso é algo que eu percebo que é muito recorrente, assim, na fala das manas e na sua fala eu percebi também muito forte, que é essa questão de se criar um espaço, um território de potência, para que a partir dali você possa, então, criar, produzir mundos, né? Produzir diferença no mundo, se expressar, né? E eu acho isso muito, muito incrível, assim, essa potência é uma das coisas que mais me chama a atenção. E muito bom estar aqui contigo, assim. Te agradeço imensamente por essa troca, pela sua generosidade com as questões. E é isso aí, gente. Muito obrigada, Cassie. Te passo a palavra para você se despedir do pessoal. Eu te agradeço muito também pela oportunidade, pela conversa. São poucos os momentos assim que eu tenho essas trocas sobre essas questões assim. Eu acho que esse tipo de entrevista enriquece tanto porque também nos faz refletir sobre nós, né? Faz refletir sobre o espaço que a gente ocupa, sobre os nossos corpos, as nossas vidas, as nossas intenções, né? Eu acho isso maravilhoso, assim. Acho que o conteúdo foi maravilhoso. Parabéns pela iniciativa. Eu imagino que tá sendo também um laboratório de experimentação muito grande para ti. Espero que isso venha se enriquecendo cada vez mais. Foi um prazer também te ver depois de tanto tempo, né? Tô bem diferente, com certeza, da última vez que a gente se viu. E isso marca bastante essa transformação. E digo mesmo de ti também, né? Mas é isso, mano. Não tem nem que agradecer. Acho que me abri aqui porque me senti confortável, porque tu fez eu me sentir confortável. E eu agradeço por isso. E sempre que tu precisar, tamo aí. Um beijo pro pessoal também que tá em casa assistindo. Espero que tenham gostado. Queria convidar a todos também, se tu me permites, a conhecerem o meu trabalho, me seguirem no Instagram, @Cassie com 3 no lugar do E, CASSI 3, e 4 underlines, esse código assim, né, tecnológico. E também se inscrever no meu canal do YouTube, porque eu tô tentando assim atingir os 1.000 inscritos. A gente aí tá com conteúdo muito massa com a EP Visual, mas ainda não atingiu os 1.000 inscritos. Isso me deixa muito triste, porque é a única forma da gente conseguir ser remunerado por isso, né? Ainda somos artistas independentes, não temos gravadora, não temos produtora, e a gente só conseguiu realmente produzir isso pela universidade, né? É algo que a gente não teria como fazer se não fosse isso. Então a gente está nessa busca de profissionalizar para também conseguir esse retorno. Então conto com vocês, amiguinhas, que estão aí do outro lado da tela, para se inscreverem lá no meu canal e possibilitar que esse sonho continue acontecendo. E é isso. Um beijo e muito, muito obrigado de novo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trocando essas ideias tão massas, assim. Eu que agradeço mais uma vez, Cassie.
Tchau, gente. Sigam a Cassie lá no Instagram, lá no YouTube também. Vamos dar essa força aí pra Mana. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até o final. Curtam o vídeo também. Se quiserem, deixem comentários. E até a próxima. Beijo!